Bora pro sexto episódio da nossa série de vídeos analisando o mangá de Saint Seiya. Meu nome é João Gabriel e hoje a gente vai analisar o início do confronto dos Cavaleiros de Bronze com os Cavaleiros Negros lá no Monte Fuji. O foco do vídeo dessa vez vai ser em dois personagens, no Seiya, que vai enfrentar o Pégaso Negro, e no Yoga, que vai enfrentar o Cisne Negro e depois vai enfrentar o Ikki. Numa luta que talvez você nem lembre, mas que eu posso te garantir que é uma das melhores lutas de Cavaleiros do Zodíaco, e hoje eu vou mostrar pra vocês por quê. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você a curtir o vídeo, a se inscrever no canal dos Manuscribas, a conferir na playlist Mangá de CDZ os vídeos anteriores dessa série de análises, também conferir os outros conteúdos que a gente tem no nosso canal. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre o vídeo, e ficar de olho no canal para continuar acompanhando as nossas novidades e também essa série de vídeos do Cavaleiros do Zodíaco. Lembrando que o meu objetivo é cobrir o mangá até o final, mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos então aqui para o capítulo 13, que a gente já começa com o Seiya vestindo pela primeira vez essa nova versão da armadura de Pégasus, que o Seiya acredita ter sido trazida pelo espírito do Shiryu. E esse quadro aqui é muito interessante, né? Porque enquanto a gente tem o Shun e o Seiya meio assustados, né, e preocupados com o Shiryu, a gente tem o Yoga lá no fundo com o braço cruzado, né, tentando manter aquela pose de lobo solitário, aquela pose de fodão, aquela pose de não ligo para essas coisas de amizade, de sentimentos e não sei o quê. E é muito interessante como que o Yoga vai ser desenvolvido nesse arco, né? Porque o arco de personagem do Yoga no arco dos Cavaleiros Negros, é justamente essa desmistificação do Yoga como sendo esse personagem frio, esse personagem sem sentimentos. Nesse vídeo a gente vai ver como que o Kurumada trabalhou o personagem, né? E não só o Yoga, como todos os Cavaleiros de Bronze, inclusive o Ikki, vão ter um desenvolvimento muito interessante. E arco bom é isso, cara. Arco bom é um arco que desenvolve bem todos os personagens, ao menos, né, todos os personagens principais que têm alguma relevância no arco vão ser desenvolvidos. Vai ter o Shun, trabalhando um pouco essa questão da culpa que ele sente pelo Ikki na Ilha da Rainha da Morte no lugar dele. Vai ter o arco do Shiryu de retribuir, né, o favor que o Seiya fez pra ele de salvar a vida dele na Guerra Galáctica. Ele vai retribuir ao Seiya. O próprio Seiya vai ter um arco também, que já vem sendo trabalhado, que é aquela questão de, a princípio, ele só querer salvar a irmã dele e querer fugir, né, da responsabilidade de ser um cavaleiro, de fugir das lutas, de fugir do seu destino. E as coisas acabam empurrando ele para lutar e justamente cumprir esse destino. Mas principalmente, uma das questões que vão ser desenvolvidas no personagem do Seiya neste arco é a questão dele perceber que ele não está sozinho. Por mais que ele seja órfão, por mais que ele tenha perdido a irmã dele, ele ainda tem pessoas que se importam com ele, que vão ajudar ele, que vão estar ao lado dele. E essa vai ser a grande questão central do Seiya nesse arco. Eu já disse no começo que esse vídeo vai ser focado mais no Seiya e no Yoga, porque são os personagens que vão lutar nesses dois capítulos que eu vou analisar. E vocês vão perceber ao longo do vídeo o quanto que esses dois arcos de desenvolvimento, né, do Seiya entendendo que ele não está sozinho, e o Yoga sendo desconstruído como essa figura gelada e se mostrando um personagem muito mais sentimental, vocês vão ver como que isso vai ser desenvolvido pelo Kurumada. Seguindo aqui a cena, eles percebem que na verdade não foi o espírito do Shiryu que trouxe a armadura, né? Foi uma ilusão. E que na verdade foi o Kiki que trouxe a armadura e que fez ali uma ilusão simulando a aparência do Shiryu para que o Seiya pudesse pegar a armadura. Temos essa cena do Seiya desesperado perguntando pro Kiki o que aconteceu com o Shiryu, né? O Kiki não sabe o que aconteceu, mas o Seiya não acredita. Ele agarra ele, aperta ele e tem que vir um Shun intervir e falar assim, não, solta ele, porque ele realmente parece não saber de nada. E aí nós temos uma cena muito bonita, né? Que lembra um pouco aquelas cenas de amizade que a gente tem no One Piece, com aquele negócio do X no pulso, ali em Alabasta, ou até aquele momento do Yu-Gi-Oh! Que no primeiro episódio lá, quando a Teia faz aquele desenho na mão do Yugi, aí ele junta a mão e forma um rostinho, sabe? Esses momentos de amizade que a gente tem muito consolidados, né, no imaginário desses animes shonen, em que a amizade é um dos pilares fundamentais ali da história. A gente tem aqui, em Cavaleiros do Zodíaco, nessa questão dos guizos, né? Porque eles vão estar lutando no Monte Fuji, né? Então eles vão estar lutando ali em algumas cavernas, em que vai ser muito escuro. Obviamente não vai ser escuro pro leitor, porque o leitor precisa visualizar o que está acontecendo, né? Então o Kurumada vai desenhar de uma forma que parece que está claro pro leitor entender. Mas se a gente for ver pros personagens, vai estar muito escuro, eles vão estar numa caverna. Então faz todo sentido, né, que eles se guiem de outras formas, eles vão se guiar por meio dos guizos. E eles sabem que como existem os Cavaleiros Negros,
pode ser que os inimigos dele sejam muito parecidos com seus aliados, né? Assim como o Cisne Negro era muito parecido com o Yoga. Então eles bolaram esse plano de usar os Gizos pra ter certeza o inimigo se a pessoa que eles encontrarem diante deles é amigo ou inimigo. Então é uma ideia bem interessante que vai desenvolver tanto essa questão técnica, né, deles usarem um elemento sonoro para se guiar, mas também um desenvolvimento da amizade deles. Porque eles têm 4 guizos, cada um coloca o guizo no pulso, e sobra um, que é justamente o guizo do Shiryu, que o Seiya faz questão de entregar pro Kiki e fala assim, ó, se o Shiryu aparecer, entrega esse guizo pra ele. E aí o Kiki parece ficar meio confuso, tipo assim, mano, o Shiryu não vai vir. Mas o Seiya, ele tem esse sentimento de que o Shiryu está vivo e de que ele vai aparecer na batalha. Então ele pede pro Kiki guardar muito bem o guizo e entregar pro Shiryu. É engraçado ver aqui a reação do Kiki, né? Parece que ele não entendeu exatamente por que o Seiya tem tanta certeza que o Shiryu vai voltar. Os 3 Cavaleiros de Bronze se separam e olha aquilo que eu falei, né? Eles vão lutar dentro de cavernas. Então tá muito escuro, né? O Kurumada vai desenhar de uma forma que vai dar pra enxergar, mas os personagens vão ter muita dificuldade de enxergar. Tanto que mais pra frente a gente vai ter um Cavaleiro Negro cego, que vai ter vantagem ali na luta contra o Shiryu e tal. O Seiya encontra o Pégaso Negro, né? Que tem a armadura muito parecida com a primeira versão, né, da armadura de Pegasus. Então, teoricamente, o Seiya tá em vantagem porque ele tem uma armadura mais forte. O inimigo acerta os meteoros negros no Seiya, mas aparentemente não houve nenhum dano. A armadura dele continuou intacta e ele nem sentiu o golpe. E aí ele fala que provavelmente se ele tivesse com a armadura antiga, ele sofreria muito mais dano, mas essa armadura nova conseguiu proteger ele bem mais, né? E aí ele até se emociona, porque ele lembra que tudo isso só foi possível por causa do Shiryu, que se sacrificou para restaurar a armadura dele, e aplica o meteoro de Pegasus, destruindo o Pégaso Negro num golpe só. Eu lembro que quando eu era criança, eu via essa luta, eu achava o Pégaso Negro absurdamente fraco. Hoje a minha percepção é outra, hoje a minha percepção é de que, na verdade, o Seiya aqui é muito forte, né? É claro que a gente vai ver que os efeitos do golpe do Pégaso Negro tem um certo delay, né? Então, assim, o Seiya, ele venceu a luta, mas ele vai ficar absurdamente ferido. Mas o fato do Seiya destruir o Pégaso Negro com um golpe só mostra muito mais a força do Seiya, que desde o começo do mangá, né, era muito forte. Eu já falei um pouco sobre isso nessa série de vídeos. E que agora se mostra forte mais uma vez, derrotando um inimigo com um golpe só. O Seiya recupera a cintura da armadura de ouro. E antes de morrer, o Pégaso Negro fala que o Seiya nunca vai conseguir chegar até o Ikki e que ele vai sentir o terror da morte negra. Conforme o Seiya continua caminhando pela caverna, ele vai começar a sentir uma fadiga e começar a sentir muita dor. E aí ele percebe que por mais que a armadura dele tenha protegido ele de ferimentos mais superficiais, o golpe do Meteoro Negro lhe causou ferimentos mais profundos. Ele vai tirando a armadura e vai percebendo que o corpo dele tá cheio de manchas negras. E ele percebe que é isso, que é o que o Cavaleiro de Pégaso Negro falou, que é o terror da morte negra. O Seiya acaba escorregando, cai num abismo dentro da caverna, levando consigo as 2 partes da armadura de ouro que ele carregava. E aí ele ficou caído lá embaixo, incapaz de subir de volta, com o corpo completamente paralisado. A cena corta aqui pro Yoga encontrando mais uma vez o Cisne Negro, e eles vão travar essa revanche, em que o Cisne Negro menciona que essa luta vai decidir quem é o verdadeiro Cisne, né? Sugerindo talvez que se o Yoga perder, o Cisne Negro vai roubar a armadura de Cisne. E aqui temos um momento muito importante em que o Cisne Negro ataca o Yoga, e pela primeira vez no mangá, eles vão mencionar aquele conceito de que um golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. Lembrando que o Cisne Negro e o Yoga já se enfrentaram antes, e ele já aplicou essa técnica no Yoga, e que agora que ele vai aplicar essa técnica pela segunda vez, ela não vai funcionar. E o Yoga menciona, um golpe não funciona 2 vezes contra um cavaleiro. A gente já viu isso mais ou menos acontecer ali na luta do Seiya contra o Shiryu, quando o Shiryu utiliza o Coleira do Dragão pela segunda vez contra o Seiya já vai entender como o golpe funciona e vai encontrar o ponto fraco dele. Quando algum cavaleiro receber o mesmo golpe pela segunda vez, ou não vai funcionar, ou ele vai dar um jeito de contra-atacar, ou ele vai dar um jeito de encontrar uma fraqueza naquele golpe, ou então, quando ele vê o golpe pela segunda vez, ele poderá ser capaz até mesmo de copiar o golpe, né? Que é o que o Yoga vai fazer nas 12 casas. Seguindo essa lógica, né? O Yoga já usou o pó de diamante contra o Cisne Negro, então ele não vai usar o pó de diamante aqui, ele vai usar outras técnicas. Primeiro ele usa o Calisto, que é aqueles círculos de gelo, que vão paralisar o Cisne Negro.
mostrando aqui uma personalidade um pouco mais misericordiosa e ao mesmo tempo conciliadora do Yoga, né? Porque ele paralisa o Cisne Negro justamente pra forçá-lo a desistir. Tipo assim, pô, você já perdeu. Então, desiste, entrega a armadura de ouro e vaza. Só que o Cisne Negro, obviamente, não vai desistir e vai forçar o Yoga a usar um novo ataque dele, que é o Turbilhão de Gelo, que seria o equivalente ao Trovão Aurora do anime. Não sei por que exatamente o Trovão Aurora foi introduzido no anime no lugar do Turbilhão de Gelo. E tenho muita curiosidade de saber se o Trovão Aurora surgiu no anime antes do Execução Aurora no mangá. Então, tipo assim, talvez, e aí eu teria que ver, tipo assim, a publicação do mangá e a publicação dos episódios no anime pra ter certeza, né? Qual veio primeiro? Se é o Trovão Aurora do anime ou se é o Execução Aurora do mangá. Porque claramente um golpe inspirou o outro, né? E seria muito interessante pensar que o golpe mais poderoso do Yoga, que é o Execução Aurora, foi muito inspirado num golpe filler que inventaram pro anime. Se alguém souber qual veio primeiro, responde aí nos comentários. O Turbilhão de Gelo arregaça com o Cisne Negro e o Yoga prende ele congelado numa estalactite. Só que ele diz que ele fez questão de deixar um braço dele solto para que ele pudesse sair, porque o Yoga não quer matar o cara, né? Mostrando de novo uma característica muito misericordiosa do Yoga e que ele falou, ó, deixei seu braço livre para você poder sair daí. Só que isso acabou sendo um erro que o Yoga cometeu. Só que o Cisne Negro vai usar essa mão livre pra fazer um último sacrifício, que se torna uma cena clássica de Cavaleiros do Zodíaco, né? O anime, ele pega aquele símbolo de cisne, né, que ele tem na testa, quebra e envia pro Ikki, né, que vai ser tipo um pendrive em que vai estar as informações sobre os golpes do Yoga, né? E que no mangá é muito mais brutal e, na minha opinião, muito mais interessante. Ele arranca o próprio olho, cara, e envia o olho pro Ikki. Eu entendo porque que o anime censurou esse momento meio Itachi das ideias do Cisne Negro, né? Arrancando o próprio olho, né? Eu achei que a saída deles de tirar o símbolo de cisne da testa foi interessante, né? E é interessante também essa questão de como que o design da armadura de cisne e o design do Yoga, de uma maneira geral, é um design bem ousado, né, cara? Porque é um personagem que tem um pato na testa, o que deveria ser muito ridículo, mas não, cara, o Yoga é um personagem super cool, é um personagem, pô, que a gente sempre leva muito a sério, e que ele tem um pato na testa, cara. E é impressionante como que o Kurumada conseguiu fazer isso, sabe? Tipo, trazer um personagem que a princípio teria um design tão questionável, ser, cara, tão amado e, por que não, visualmente interessante, né? Eu acho o design da armadura de cisne muito bom, cara. E, obviamente, ele só vai melhorar conforme a armadura de cisne vai evoluindo, né? Na saga de Poseidon, na saga de Hades, etc. O Yoga recupera uma das partes da armadura de ouro, pensa ter ouvido o barulho de um guizo, né? Ele olha em volta, procura algum dos seus aliados, mas não vê ninguém e vai embora, né? Pensando que, pô, deve ter sido só impressão dele ter ouvido o guizo, mas na verdade ele estava passando ali, bem próximo do abismo onde o Seiya estava caído, né? Tentando escalar o rochedo e não conseguindo, e caindo para ainda mais fundo, encerrando aqui o capítulo 13. Bora aqui pro capítulo 14, mas antes disso eu peço que você considere se inscrever no canal dos Manuscribas, curta o vídeo, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores dessa análise de Saint Seiya, te convido a assistir. Os vídeos sobre a Guerra Galáctica estão muito legais, então não deixe de conferir. E vamos lá pro capítulo 14. O Ikki recebe aqui essa encomenda macabra do Cisne Negro, em que ele envia o próprio olho, e na mesma hora o Ikki já entendeu qual era a intenção do aliado dele. Detalhe que em nenhum momento o Ikki demonstra estar triste com a morte do Cisne, né? Ele apenas se manifesta nessa pegada de, tipo assim, você cumpriu o seu dever de, tipo, me avisar sobre os golpes do Yoga e tal. E aí logo na sequência a gente tem esse encontro em que o Yoga encontra o Ikki e que eles vão ter esse embate. E sim, o Yoga e o Ikki se enfrentam, e eu acredito que muita gente não lembra disso. A luta do Shiryu contra o Seiya já é bem mais lembrada, né? Mas pouca gente lembra dessa luta do Ikki contra o Yoga, até porque é uma luta que tem um certo desequilíbrio, porque o Ikki tem uma vantagem clara sobre o Yoga, né, por causa do Cisne Negro, que mandou todas as informações sobre os golpes do Yoga pro Ikki. Mas para além da luta, né, para além da trocação de golpes entre os dois, essa luta é muito boa. O Yoga começa com pó de diamante e o Ikki bloqueia, dizendo que o golpe não vai funcionar porque ele já viu esse golpe antes.
Isso pega o Yoga desprevenido, né? Porque ele pensa que o Ikki tá lendo a mente dele e que ele consegue prever aí todos os seus movimentos. E aí o Ikki aproveita a deixa para usar o seu golpe que afeta a mente do adversário, que é o golpe Fantasma de Fênix, que, como eu já disse, é um dos meus golpes favoritos de Cavaleiros do Zodíaco e que tem esse conceito de causar um pesadelo no inimigo para que ele sinta o terror que o Ikki sentiu na pele durante os anos de treinamento na Ilha da Rainha da Morte. Então ele vai bem no fundo da mente do inimigo, pega aí suas principais fraquezas, seus principais medos, suas principais inseguranças e usa contra o próprio inimigo. Então, de certa forma, o Ikki consegue sim ler a mente do inimigo. Ele consegue vasculhar lembranças, ele consegue vasculhar sentimentos para que ele possa subverter e usar isso para realmente tentar quebrar a mente do inimigo. E assim que o Yoga é atingido pelo golpe fantasma, ele lembra do dia da morte da mãe dele, que eles estavam numa viagem de navio ali pela Sibéria, em que o navio acabou naufragando, o Yoga conseguiu se salvar em um dos botes, mas a mãe dele ficou dentro do navio. Tem essa cena bem triste dela se despedindo do Yoga, e aí depois que o navio afunda, o Yoga promete que um dia ele vai mergulhar naquelas águas congeladas para encontrar o corpo da mãe dele. É curiosa essa cena, né? Porque o Yoga, mesmo criança, mesmo antes de conhecer o Mitsumasa Kido, ele já tinha esse objetivo de se tornar um cavaleiro. Porque se ele se tornasse um cavaleiro, ele poderia mergulhar fundo bastante para poder encontrar o corpo da mãe dele. O que mostra que o Yoga já tinha um conhecimento sobre os cavaleiros, que provavelmente foi a mãe dele que falou. A gente avança um pouco aqui no tempo, com o Yoga já mais velho, e pela primeira vez quebrando o gelo e mergulhando para encontrar o navio, né, onde a mãe dele estava, e ver mais uma vez o rosto da mãe dele, que estava conservado. E aí a gente tem um momento, né, em que o Kurumada vai dar aquele sustinho na gente, em que o rosto da mãe do Yoga acaba sendo deformado e aparece essa caveira e tal, mostrando que o golpe fantasma de Fênix ele pega a lembrança e ele consegue modificar ela para deixar ela mais macabra e traumatizante. E essa é a estratégia do Ikki, buscar o ponto fraco, né, emocional do inimigo e atacar bem ali para destruir a mente dele, né? Acaba que o Yoga se mostra forte o suficiente para aguentar o golpe fantasma de Fênix. Então, o Yoga eleva o cosmo e acerta o turbilhão de gelo no Ikki, e que é um golpe que também não vai funcionar. Parece que ele acertou em cheio, mas quando o golpe acaba, resta apenas as peças da armadura de Fênix e o Ikki aparece sem a armadura pelas costas ali do Yoga. E mais uma vez o Ikki fala que não tem como o Yoga vencer ele, porque ele já viu todas as técnicas do Cavaleiro de Cisne, e é nesse momento que o Yoga se toca que, na verdade, quem tinha passado essas informações pro Ikki foi o Cisne Negro, na hora que ele arrancou o olho, passou ali o backup pro Ikki. E esse momento ele é interessante, né, pra gente fazer um paralelo entre o Seiya e o Ikki, porque tanto o Seiya quanto o Ikki, eles vão precisar muito dos seus aliados, né, dos seus companheiros. A gente vai ver na luta do Seiya contra o Ikki, que o Seiya vai receber muita ajuda, tanto do Shiryu, quanto do Yoga, quanto do Shun. E ele vai valorizá-los por causa disso, né? Porque tem a questão da amizade e tal. Enquanto o Ikki, ele instrumentaliza seus aliados. Ele vai usar os aliados dele como ferramentas. Eles vão ajudá-lo, né? Como, por exemplo, o Cisne ajudou ele mandando o próprio olho, se sacrificando e tal. E não há nenhum sentimento de gratidão, não há nenhum sentimento de pesar por ter perdido um companheiro, né? Então esse paralelo entre o Ikki e o Seiya é muito interessante e mostra, né, uma superioridade moral, né, do Seiya, que em Cavaleiros do Zodíaco é super importante para definir quem está certo, né? E aquele que tem o discurso certo é o cara que geralmente vai vencer no final. E agora vem o momento mais importante na luta entre o Ikki e o Yoga, em que o Ikki vai acertar um golpe mortal no Yoga, e além de vencer a luta, o Ikki quer se sobrepor no discurso. Ele quer provar um ponto pro Yoga. Ele se lembra do momento em que ele aplicou o golpe fantasma de Fênix no Yoga, e ele fez ele viver um pesadelo, né, em que ele mergulha para ver a mãe dele, e o rosto da mãe dele tá totalmente desfigurado, né, mostrando que a única coisa que o Yoga ainda tinha, que era o corpo da mãe dele preservado, se perdeu naquela ilusão, mas que por mais que fosse só uma ilusão, e que de fato o corpo da mãe do Yoga está preservado, ela está morta. E aí a gente vê um embate de visões de mundo entre o Ikki e o Yoga que é muito interessante. Porque ambos são órfãos, ambos perderam tudo, só que enquanto o Yoga
procura se apegar ao passado, se apega ao pouco que restou da mãe dele. O Ikki, ele procura fazer o exato oposto. Ele procura desapegar de tudo que tem a ver com o passado dele, de tudo que tem a ver com os sentimentos dele, de tudo que tem a ver com pessoas que fizeram parte da vida dele no passado. A forma com que o Ikki lida com o luto, com a solidão, com o fato da vida ter sido muito difícil com ele, é o desapego. Ele quer esquecer do irmão dele, ele quer esquecer dos amigos dele, ele quer esquecer dos pais dele, ele quer esquecer de tudo que ele viveu, ele quer desapegar de tudo. Enquanto o Yoga é justamente o contrário. Ele quer se apegar ao máximo às lembranças, se apegar ao máximo ao que ainda resta da mãe dele. Inclusive o Ikki fala que o Yoga perdeu a luta justamente por causa disso. Ele fala que o Yoga perdeu porque ainda restavam lágrimas em seus olhos, enquanto ele já tinha abandonado todos os sentimentos e se tornado um ser de puro ódio. E o Yoga, que por mais que vendesse essa imagem de que era um cara frio, de que era um cara solitário, de que era um cara calculista, de que era um cara que não tinha sentimentos, no fundo, ele era o cara mais sentimental de todos. Olha só que interessante, olha só como que o personagem do Yoga foi tão bem trabalhado, né? Ele foi apresentado como sendo super frio, sendo o lobo solitário, sendo aquele personagem distante dos outros cavaleiros, sempre com aquela pose de fodão, mas que no fundo ele é o personagem que mais valoriza os sentimentos, o personagem que mais tem inseguranças, é o personagem que mais tem fraquezas, o personagem que mais tem apego às pessoas que ele ama. Enquanto o Ikki é o extremo oposto disso, né? Ou pelo menos neste momento da história, ele se apresenta assim. Ele se apresenta como aquele personagem que se deixou consumir pelo ódio. Então a gente tem um ótimo desenvolvimento do Yoga e a gente já começa a desenvolver também o Ikki. Então é por isso que eu acho essa luta tão interessante. Ela desenvolve com perfeição dois dos meus personagens favoritos da obra e traz uma reflexão muito interessante que a gente pode levar pra vida, assim, sabe? Sobre como lidar com momentos de luto, momentos em que a gente se afasta das pessoas que a gente gosta, momentos em que a vida tá tão difícil e a gente se sente sozinho. Qual é a melhor forma de lidar com isso? É realmente se apegar ao pouco que sobrou do passado? Ou realmente jogar tudo pro alto, querer destruir todas as lembranças, ter raiva do seu passado, né? É óbvio que, se a gente for pensar na solução mais saudável, seria um meio termo entre isso, né? Mas que, nesse caso, os dois personagens representam dois extremos disso, né? E aí, a princípio, né, o Ikki, ele vence esse debate moral, né? Tanto que ele vence a luta. Então, meio que dá a entender que, porra, talvez o Yoga estivesse errado por estar se apegando tanto ao passado e o Ikki esteja certo, ou pelo menos o Ikki tenha um ponto interessante a ser debatido, de que é melhor abandonar o passado para que você possa, de repente, sentir menos dor, né? Porque o Yoga, quando ele revisitava a mãe dele, ele sempre, de certa forma, ressentia, né? Ele revivia aqueles momentos de dor, enquanto o Ikki, ele procura fugir da dor. Então ele procura não se lembrar, ele procura rejeitar os sentimentos dele em relação ao passado. E aí, conforme o arco vai se desenvolver, essa visão de mundo do Ikki vai ser questionada pelo Seiya, vai ser questionada pelos outros Cavaleiros de Bronze, de forma a expor para o leitor, né, essa reflexão sob várias óticas. E isso é muito rico em Cavaleiros do Zodíaco e o Kurumada faz isso brilhantemente nessa luta. Nessa cena em que o Ikki percebe que o Yoga conseguiu congelar o braço dele, ele até o parabeniza, fala assim, pô, parabéns por ter conseguido congelar meu braço. É uma forma também que o Kurumada tem de relacionar o que acontece na luta com o que acontece naquele debate moral, né, que é o que eu falei, né, aquele debate de visões de mundo, em que o Yoga foi derrotado, mas ele conseguiu afetar fisicamente o Ikki, congelando o braço dele, e também conseguiu afetar moralmente o Ikki, né? Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do personagem na luta contra o Seiya, que vai ter no final do arco. Cara, tem muita coisa boa nesse arco dos Cavaleiros Negros. É um arco redondinho, é um arco que desenvolve muito bem cada um dos Cavaleiros de Bronze, que por mais que seja um arco simples, um arco rápido, é um arco muito bem construído pelo Kurumada. Por último, aqui na luta, ó, tem um detalhe interessante, que quando o Yoga cai no chão e ele tá com um buraco no peito, tem alguma coisa brilhando no peito dele, né? Que depois a gente vai descobrir que é um crucifixo, né? Que mais pra frente vai explicar o significado dele. Mas que esse brilho aqui não tá por acaso nesse momento. E o último quadrinho desse capítulo é justamente a mão do Yoga onde tá o guizo aqui. E olha só como
que é rico esses 3 últimos quadrinhos em que mostra o brilho no peito do Yoga, mostrando que talvez ele não esteja morto, e principalmente mostrar o Guizo que tá no braço dele, lembrando que por mais que ele tenha sido derrotado, os amigos dele ainda estão ali. Os amigos dele chegarão para enfrentar o Ikki. E que por mais que ele esteja derrotado, tem pessoas que se importam com ele, né? Então, por mais que ele lamente, e o grande tema dessa luta seja, né, a perda, seja o luto, seja essa questão dele ter perdido a mãe dele, ele ainda tem os amigos. E isso está muito bem colocado nesse último quadrinho que aparece a mão dele com os Guizos. Mas me diz aí, você lembrava dessa luta? Porque eu adoro Saint Seiya, eu já assisti várias vezes, já li o mangá várias vezes, mas essa luta sempre ficava meio fora do meu radar, assim, sabe? Poucas vezes eu revi o episódio dessa luta, poucas vezes eu me debrucei sobre essa luta pra procurar nela um sentido mais profundo. Pra mim era sempre aquela luta, tipo assim, é aquela luta lá em que o Ikki vence fácil porque ele já sabia os golpes do Yoga, tá ligado? Tipo assim, pra mim sempre tinha sido isso. Só que quando eu comecei a reler o mangá pra fazer essa série de vídeos, eu me debrucei pra tentar entender o significado dessa luta, né? E aí eu cheguei a essas conclusões que eu falei pra vocês, né? Que é um debate principalmente sobre como lidar com o luto, como lidar com momentos difíceis na vida, como lidar com a perda, né? Como lidar muitas vezes com a falta de perspectiva, em que o Yoga tinha uma visão e o Ikki tinha outra. E o embate dessas ideias resultou num combate que foi muito mais do que uma luta. E hoje eu valorizo muito mais esse momento do que valorizava antes. Então fico muito feliz de ter percebido isso nessa releitura. Espero que você também tenha gostado dessa análise e tenha curiosidade de dar uma lida também no mangá para que você tire suas próprias conclusões. Gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre essa luta e sobre outros momentos, sobre outras lutas, sobre outras releituras, né, que você teve do mangá, ou às vezes algum episódio que você assistiu de novo e assistiu com outros olhos. Esse é o grande objetivo dessa série de vídeos analisando o mangá, é a gente poder revisitar a história com outro olhar e poder se debruçar desses temas que vão além do poder, além da luta, do sangue. Não, vamos tentar olhar as lutas, olhar o embate entre os cavaleiros de uma forma mais sofisticada, de uma forma um pouco mais profunda, pra gente entender que essa obra tem muito a nos ensinar, tem muita reflexão para nos trazer e tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de sentimentos que, cara, desse jeito a gente não encontra nenhuma outra obra, assim. Por mais que a gente vê outros mangás que são incríveis também e que tem sentimento, e que tem reflexões, que tem crítica social, tem tudo. Eu acho que nenhuma faz o que Cavaleiros do Zodíaco faz, dessa forma, né? Que é uma forma tão sutil, cara. É uma luta tão simples, tipo, o Yoga tenta dar os golpes, o Ikki cautela tudo porque ele já sabe como funciona, e aí ele dá um soco que atravessa o coração do Yoga e ele ganha. A luta é só isso, cara. Só que nos detalhes, cara, tem tanta coisinha sutil, tem tanta coisinha que faz com que cada quadrinho seja rico. E é uma obra que tem os seus problemas, eu sempre aponto aqui vários problemas que a gente encontra na obra, mas que quando ela se propõe a ser foda, ela é muito foda. E eu acho que esse momento, essa luta entre o Ikki e o Yoga, é o primeiro grande momento muito foda da obra. Assim. Vão ter outros, a gente vai ter nas 12 casas um monte de grandes momentos. Então eu queria saber um pouco mais sobre o que você achou dessa análise, o que você tá achando do Arco dos Cavaleiros Negros nessa releitura, o que você acha de outros momentos em que Cavaleiros do Zodíaco foi muito mais do que só uma luta. Manda aí nos comentários, a gente vai conversar. E na semana que vem também, no sábado, eu vou postar o próximo episódio dessa série. E a ideia é continuar assim, para que o motor nunca pare de girar e a gente continue cobrindo o mangá de Cavaleiros do Zodíaco até o fim. Então é isso, galera. Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por acompanhar os manuscribas. E tamo junto, a gente se vê na semana que vem. Até lá!